Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso mini curso do Tarô de Marsella. Hoje nós vamos verificar mais 2 arcanos no nosso estudo. Vamos para o carro, o arcano 7, e na sequência então o arcano 8, que é a carta da justiça. Mas antes eu vou pedir para vocês então ativarem o sininho, darem o seu like, ativarem a sua notificação, para que a gente possa continuar então com esse canal Universalista EAD, onde nós vamos continuar estudando juntos de forma gratuita. Então, iniciando o nosso estudo hoje, será com o arcano 7, o arcano do carro, o Senhor do Triunfo da Luz, a carta da transformação e da autodescoberta, a carta que dá a volta ao mundo e volta para casa, a carta do movimento. Só que antes da gente entrar propriamente dito no arcano, eu queria falar um minutinho sobre a questão do conselho diário, aquela carta que a gente já conversou antes, para todo dia embaralhar o seu tarô e tirar um conselho para o dia. Esse conselho para o dia, ele é importante porque é uma contemplação que a gente vai fazer em cima daquele arcano. Vai deixar que o arcano converse com a gente, que ele mostre a sua energia, qual é a sua proposta naquele momento, e a gente tem que entender que a resposta ela não vem pronta. Ela requer da gente reflexão. Então, estudar o arcano significa fazer uma caminhada junto com ele. Observá-lo, observar as cores, observar a posição da figura, ler e estudar sobre as suas qualidades positivas, sobre a sua postura, se ela está no positivo da nossa vida naquele momento, que a gente possa agir de acordo com a proposta dele, e se ele está nós estamos em processo de bloqueio, que a gente não está se compreendendo, a energia não está fluindo, observar o que ele diz quando ele cai em oposição. Porque a gente não está abrindo o tarô ainda, mas está só na contemplação, mas a gente já sabe qual é o movimento que está acontecendo na nossa vida, se ele é positivo ou se ele é negativo, Então, reflexão e atenção aos detalhes, aquela proposta que está ali dos símbolos contidos no arcano, como é que está o nosso estado de espírito na hora que a gente abre o tarô e escolhe um arcano para o dia, a carta que caiu ali, qual é a mensagem que ela tem para o meu momento presente, certo? Isso é bastante importante para a gente começar a se familiarizar com a linguagem dele. Então, nós vamos lá para o nosso carro ou a carruagem. Vamos iniciar então com o discurso do carro. O carro é a filha dos poderes da água, o senhor do triunfo da luz. Então, em seu discurso, ele nos elucida. Em qualquer circunstância, sigo adiante. Nenhum obstáculo pode deter o movimento da minha determinação. Do alto da minha vitória, saúdo o Filho do Homem. E todos reconhecem em mim o êxito e a invencibilidade. Sou a fama, o renome e a popularidade. Onde reside o segredo do meu sucesso? No movimento contínuo das minhas ações. A estrada é longa e tortuosa, mas eu não me deixo intimidar. Sigo adiante em qualquer circunstância. Sigo adiante em qualquer circunstância. A regência astrológica dele é Câncer, e no tarô dos orixás ele está ligado a Ogum, o senhor das estradas, aí, do caminho. Então, ele nos elucida o seguinte: o 7, sendo ímpar, representa uma atividade e são 7 estágios em diversas coisas, como, por exemplo, 7 notas musicais, 7 corpos sutis, 7 camadas do átomo, 7 cavidades do coração humano, 7 cores, 7 chakras, principais. E ele é representado de que forma na numerologia? 3 mais 3 mais 1. Então, o primeiro terno, 3, de ordem material, que é o carro e os seus 2 cavalos. 3. O segundo terno, de ordem espiritual, 2 máscaras e o homem. Essas 2 máscaras estão com ele em cima dos seus ombros, uma máscara de cada lado. As 2 aparências e a sua realidade, é o que significa essa parte espiritual.
e a unidade através do cetro que ele tem ali na mão, né, que é o meio de ação. E ele também pode ser visto como 6+1, a unidade contida na ação através da harmonia e do amor, porque o 6 é o número da harmonia. São os dois triângulos, né, sobrepostos. Um com vértice para cima, o outro com vértice para baixo, que se correspondem, né? Então, podemos entender o quê? Que o número 7 ele é a vitória dos primeiros arcanos maiores, que coroa o sucesso e o triunfo com maturidade. Aqui ele começa a dar-se conta do seu ego, ele já saiu da adolescência. Então agora ele entra na idade madura, na idade adulta, para percorrer a sua caminhada com as rédeas da vida nas suas mãos. Ou seja, ele tem que ter o controle desse carro, para não andar desgovernado, né? Então, visto dessa maneira, ele nos mostra um ego em evolução. As lições das primeiras cartas já foram aprendidas, que são dos 6 primeiros arcanos. Ele lá no arcano 6, no enamorado, ele fez uma escolha, e uma escolha de forma harmônica e amorosa para a sua vida, né? Passou o período da adolescência em busca da aceitação externa. Então agora ele vai para um adulto maduro que vai triunfar na vida, ser admirado pelos outros, confiante e satisfeito consigo mesmo, capaz de controlar seus sentimentos e, sobretudo, dirigir a sua própria vontade. Então ele mostra um conflito que foi surgido no enamorado está superado, ele já fez a sua escolha, né? E o condutor está acima dele. Então, ele agora tem um novo nível de compreensão. E nesse arcano nós vamos aprender então a assumir as consequências dos nossos atos. Aqui nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, porque aqui nós estamos no absoluto controle da nossa vida. E estamos em movimento, estamos em caminhada, estamos em evolução. Então aqui não tem como delegar para o outro fazer por mim, né? Então aqui é o grande salto para a frente. Por isso que ele é Ogum, né? O anseio de liberdade, o orgulho, o triunfo do empenho sobre o quê? Sobre a perseverança, a tenacidade, a capacidade de transformar os seus desejos em ação. É a vontade de empreender algo, sempre algo novo, e a grande disposição para correr riscos. Ele precisa andar, ele não pode ficar parado, né? Então, o 7 indica o sentido de uma mudança depois de um ciclo concluído e de uma renovação que é sempre positiva. Sua essência é o movimento, saber nos conduzir e ter as rédeas da vida nas nossas mãos. Então ele é um arcano de bastante atividade. A gente já viu atividade lá no mago, onde ele tem todos os instrumentos e que ele alquimiza e realiza na matéria. Nós vimos na imperatriz a capacidade que ela tem de realizar, porque ela vem no somatório entre o mago e a papisa. Então ela junta os ingredientes do mago, seus instrumentos, com a receita da papisa e realiza e faz o bolo, digamos assim, né? Ela prepara tudo e ela realiza. Então ela tem terra no seu elemento, mas ela também tem água, porque ela é Iemanjá, Iemanjá simboliza a nutrição, né? O provedor, o sustento nosso, né? Que está ligado justamente com ela. E aqui no carro, a gente vem com outro movimento de ação também. Passamos pelo imperador, que é a própria ação ligada muito para olhar para o coletivo, mas para fazer pelo outro. Passamos pelo Papa, que ali começou a tomar forma, porque a partir do momento em que nós vamos buscar um aconselhamento e vamos começar a olhar para o nosso eu espiritual, para querer fazer o nosso religare. E aí passamos então pelo enamorado fazendo suas escolhas e agora nós estamos chegando no momento de termos a rédea da vida nas nossas mãos e sermos responsáveis pelas nossas escolhas, porque o ponto de partida para tudo na nossa vida somos nós. A gente joga muito para fora, como se fossem as circunstâncias externas
que estão se apresentando, mas não, é como nós lidamos com essas circunstâncias. Nós abrimos ou não abrimos a nossa porta, deixamos ou não deixamos as coisas chegarem até nós. Às vezes nós somos engolidos por determinadas situações, mas é porque nós deixamos que isso aconteça. Então os limites cabem a gente a fazer. Então ele diz assim, é necessário ponderarmos e sermos humildes, senão mais cedo ou mais tarde a queda vem, que seria o arcano 16, a torre, que quando eu faço a soma dela reduzida, ela vai dar 7. 1 mais 6 é 7. Né? E ali no início eu falei, ele pode ser 3 mais 3 mais 1, ele pode ser 6 mais 1 para dar o 7. Então, poderá ser um domínio após o efeito organizador da justiça. A justiça vai vir organizar agora na nossa sequência, né? E de outras etapas naturais. Então ele vai dar, sendo a carta de Câncer, né, que é o elemento água, que é regido pela Lua, então tem muito aqui das questões também dos seus sentimentos, das suas emoções, muito ligada ao lar, às suas raízes. Então ele vai dar essa volta ao mundo porque ele precisa sair, ele precisa se movimentar, ele tem que conhecer, ele é o viajante, ele tem que viajar, mas ele faz essa volta toda, mas desde o seu ponto de partida ele quer, a sua meta final lá é retornar ao seu lar e vai voltar mais maduro, mais equilibrado, né? Então, nesse arcano nós vamos aprender a embarcar numa viagem, seja ela qual for, que ela vai demandar para a gente o quê? Equilíbrio e coragem. Coragem para dar o próximo passo. Por isso que é Ogum, né? Então tem um ensinamento do mestre Paramahansa Yogananda que ele nos ensina o seguinte, que vem bem a cair com esse arcano 7 do carro, que ele diz assim, você não precisa afogar-se no rio da vida quando encontrar as fortes tempestades das provações. Aprenda a ser um barqueiro perito, e você poderá remar por este rio tumultuoso até as praias seguras de Deus. Então isso eu acho fantástico, esse ensinamento do mestre, porque em Deus a gente não precisa perder nada nem possuir nada. Deus é. E quando a gente coloca as rédeas da nossa vida nas mãos dele, que seja feita a sua vontade, não a minha, e eu coloco a minha atenção, o meu pensamento, a minha intuição, o meu coração e a minha vontade em direção ao divino, tudo flui, tudo acontece, tudo se resolve da melhor forma possível e às vezes não é o que eu estou esperando, mas é o que tem que ser naquele momento. E no fim das contas estamos todos evoluindo, estamos todos aprendendo e precisamos nos desapegar e nos libertar. Então esse arcano ele é muito forte nessa questão desses ensinamentos, né? Então ele é o veículo físico do homem, uma expressão do poder material e da ação que o homem exerce sobre a terra e que é simbolizado então por esse personagem que está nesse arcano, né? Através do amor simbolizado pelo arcano 6 anterior, dá à humanidade a força necessária para produzir suas manifestações no mundo material. E o carro, em particular, traz o simbolismo das correntes que arrebatam o homem e o obrigam a uma atividade incessante. Então, as correntes que arrebatam o homem e o obrigam a uma atividade incessante. Por isso que eu li o pensamento de Paramahansa Yogananda. Você não precisa afogar-se no rio nas tempestuosas águas da vida, né? A orientação desses personagens para a gente entender. De frente, acentua a ação direta. As cabeças dos cavalos estão voltadas para a esquerda, para indicar que a intuição é necessária para a progressão. Somente ao cavaleiro com rédeas firmes cabe dar uma direção à sua carruagem. Para quem estudou o Bhagavad Gita, aqui ele lembra a Arjuna, né, conversando com Krishna naquele momento da batalha de Kurukshetra, né? Trabalhar o seu ego internamente aqui, fazer as batalhas daquilo que ele precisa superar e desapegar.
Tem o cetro, o que indica que ele tem o poder de decidir o que melhor lhe aprouver. Tem pressa, por isso usa o carro ao invés das pernas. Está conectado com o divino através da carruagem que ostenta as colunas da papisa, agora desdobradas em 4. Isso significa que o saber e o poder serão adquiridos durante o percurso. Nós estamos no arcano 7 e ainda estamos falando das colunas da papisa, que é a intuição, a sensibilidade, o conhecimento do oculto, a espera, a maturidade que vai aos pouquinhos se deixando ver, né? Aquilo que está oculto, os véus da papisa vão sendo desnudados aos poucos. Traz em cada ombro uma máscara, que ele poderá usar como recurso útil em sua jornada. Em seu corpo ostenta uma armadura que o protege, já que as cores aí estão colocadas em perfeito equilíbrio. É um observador sagaz que assiste aquilo que vai pelo mundo com o olhar de um atento viajante. No sentido concreto desta carta, ele vai mostrar o quê? Um corpo sólido e tangível. Ao avançar, uma ideia centrada no seu caminho e de progresso. Mobilidade, e é uma flecha em sentido reto. Ela não é uma flecha oscilante, como a gente já viu antes. Né? O louco lá é uma flecha oscilante, quando ele está no início da caminhada. Aqui não. Aqui ele já tem um rumo, ele tem um direcionamento, ele tem um entendimento. Ele está em movimento e ele quer atingir os seus objetivos. Por isso que ele é o triunfo e o sucesso. No sentido mental, ele vai trazer o quê? Realização, tomada de posição, consciência, adversidades que são superadas, isso é muito importante, inteligência dominando a matéria e firmeza. No sentido afetivo, afeição declarada, protetora, benéfica e também prestativa. No sentido físico, grande atividade, rapidez nas ações. Aqui as coisas vão acontecer de forma um tanto quanto rápidas, então a gente tem que prestar atenção quando a gente, no nosso conselho do dia, a gente entra em contato com o arcano do carro. Ele não é parado, o cavalo passa encilhado uma vez. Então a gente tem que prestar atenção nas oportunidades que estão surgindo na nossa frente. Boa saúde, ele supera todas as dificuldades, ele tem força, ele tem êxito, ele tem grandes esperanças, ele tem reconhecimento dos seus méritos, gratificações e prêmios, e ele simboliza também pequenas viagens, né, os nossos deslocamentos. A mensagem: você faz parte de uma história. Do ponto de vista material, despesa ou lucro, movimento de fundos, notícia imprevista, conquistas, propagandas através da palavra. No sentido elementar, ele representa a perigosa travessia do homem na matéria para atingir a espiritualidade, através do exercício de seus poderes e do domínio de suas paixões. É uma carta de continuidade, de evolução. Então aqui fica muito claro para a gente: perigosa travessia do homem na matéria para atingir a espiritualidade, através do exercício de seus poderes e do domínio de suas paixões. Então, durante toda essa caminhada dessa estrada real da vida, o que o homem está fazendo aqui? Ele está atuando na matéria para descobrir quem é e para chegar no seu religare com Deus, no seu eu divino, no seu eu espiritual. Essa é a nossa jornada, esse é o nosso desafio, esse é o nosso grande propósito. Quem sou eu? E qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui nesta encarnação? Então, toda essa jornada arquetípica que a gente vai fazer, essa caminhada até lá o 21, é para chamar a atenção para quem nós realmente somos e como nós estamos agindo diariamente na nossa vida. Então, é uma preciosa ferramenta que vai nos auxiliar nessa busca interna, nesse autoconhecimento. É um atalho. É um estudo sobre nós mesmos. É mais do que um estudo para o intelecto. É um estudo para a minha meditação interna, para a minha reflexão, para o meu posicionamento na vida, para as minhas melhores escolhas. Porque ele vai me fazer refletir.
E ele vai se movimentar, e eu vou me dar conta que de forma como estão as coisas acontecendo no meu dia a dia, eu estou ligado nesses arcanos, à medida em que a linguagem deles começa a se familiarizar na minha vida. Aí eu tenho um arcano que me rege do meu nascimento, que vai me dar uma proposta de andar com esse arcano durante a minha vida, assim como eu tenho o arcano anual, que vai me mostrar no cotidiano daquele ano que eu estou vivendo. No caso, nós estamos em 2022, a soma do nosso dia e do nosso mês de nascimento mais o do ano vai nos dar uma carta vigente para este ano. Então, esse arcano vai trazer conhecimentos e ensinamentos importantes para a minha conduta, no meu autoconhecimento para esse ano, para esse momento de vida que eu estou no meu aqui e agora, né? Então, a partir de agora, nós vamos ver as características pessoais. Quem nasceu sob o arcano do carro? São pessoas dinâmicas, são pessoas que se movimentam muito, elas influenciam mesmo à distância. Lembro lá nos meus primeiros vídeos que eu dei o exemplo do carro, quem tem o carro na personalidade, que o nome antecede a pessoa? Então ele explica isso, influenciam mesmo à distância. Essa influência, em geral, ela é benéfica. São pessoas famosas em posição destacada, ou seja, aí a pessoa às vezes nem sabe que ela é famosa, mas perante o outro que já ouviu falar dela, né, já dá esse destaque para ela de fama. O nome pode atravessar fronteiras, ainda que permaneçam em suas próprias casas. Então vai longe, porque ele é o sucesso, ele é o triunfo, ele é a vitória. Então aquilo que ele se determina a fazer sempre, geralmente é visando um bem coletivo, é visando um bem maior. Todos os arcanos na sua positividade é para isso, a sua qualidade superior. É visar o nosso bem e o bem do coletivo. Tá? Então o dinamismo físico favorece o deslocamento, porque ele é saudável para fazer essas coisas. Quando solicitadas, as pessoas auxiliam ou providenciam o auxílio prontamente. Elas não ficam demorando muito para tomar a decisão. Alguém está precisando de mim, ela pega as suas coisas, fecha a porta da casa e sai. Depois ela vai pensar se era a hora dela sair ou não, mas ela primeiro vai lá e vai acolher quem precisa, né? No campo sexual, simboliza um homem que aproveita as oportunidades que encontra, né? Então, suas principais metas, no entanto, são na área profissional, comercial ou financeira e não somente romantismo ou sexualidade. Ele é muito de trabalhar, de fazer, de olhar para o outro. Ele não tem muito tempo, ele não fica muito parado, esperando as coisas acontecerem. Ele não abre mão de estar ajudando os outros em primeiro lugar. Tá? Isso é uma característica do carro. Outra característica que a gente vê no arcano do carro é que, sendo ele regido por câncer, câncer rege o estômago. E o carro ele é um pouco fraco para bebidas. As pessoas que têm a regência do arcano do carro, elas não gostam muito de bebida alcoólica, elas não se dão bem com a bebida alcoólica. Não faz bem para elas. Tá? Atributos desse arcano: êxito, popularidade, auxílio, cura, movimento, coragem, fama, sucesso, soberania, dinamismo, definição, decisão é dele, né? Domínio e alcance daquilo que deseja, espiritual ou materialmente. Quem tira essa carta é uma pessoa alegre, pioneira, batalhadora e líder. Então volto a afirmar energia de Ogum, né? Quando ela cai na oposição, ou que a gente sente que tem um bloqueio, ou ela está invertida na abertura, significa o quê? Uma certa acomodação, uma desistência, um fracasso, rupturas internas, más notícias, acidentes automobilísticos, falta de equilíbrio e de insensatez. Quando ela sai junto com 8 de espadas, para quem trabalha com os arcanos maiores, que já conhece, né? Já está bem familiarizado com o tarô, quando ela aparece junto com 8 de espadas, o carro, e a gente tira depois os arcanos menores e aparece com 8 de espadas, significa
perda de negócio ou de emprego, tá? E também pode dar derrotas desportivas, né, para quem gosta de praticar esportes. A revelação desse arcano nos ensina o quê? Que ele contém todos os elementos nele. O cavaleiro percorre os seus domínios mentais, que é o ar, se realiza na matéria, que é a terra, e a energia do fogo, que o impele a seguir adiante. Deve assegurar o domínio das suas ações através da água, né, das suas emoções também, sem, no entanto, colocar-lhe rédeas, apenas direcionando-a. Quando se trata de saúde, daí sim o carro vai tratar das vias urinárias, aí vai dar problemas de rim e de bexiga, né? E também pode referir-se a uma doença que afeta as pernas. Mas ele sempre responde positivamente como cura, capacidade de cura, né? Ou como a remoção dos sintomas que a pessoa estava sentindo, tá? Astrologicamente é Câncer, como eu falei, considerado o arquétipo da família, da casa, da segurança afetiva e material. Quer dizer, ou seja, as energias que o signo de Câncer traz positivamente estão implícitas dentro dessa energia. Por isso que ele dá a volta ao mundo e volta para casa. Porque ele tem um senso de família, ele tem um senso de segurança, ele quer segurança afetiva e segurança material, né? Flecha em movimento reto. Então, o carro tem uma direção já definida para trilhar, é a volta ao lar, né? A atividade dele serve como um veículo muito interessante para o poder da vontade. Eu quero, portanto, eu ajo. Então, ele vai nos explicar aqui no final as suas indicações das frases-chave, né? Aplicação de poderes mentais e físicos, essas frases-chave são boas para o ano que a gente está vivenciando com o carro, para meditar sobre elas, para trabalhá-las. Sucesso pelo uso da inteligência, perfeição atingida pelo esforço ativo, poder de comando, decisão pronta e justa. Ele não empurra com a barriga, ele não tergiversa, ele não demora. Vocação que liberta, benefício resultante de um enfoque filosófico, viagem estimulante, situação material favorecida, apreciação que permite valores mais altos, mudanças e movimentação para atingir a vitória, né? A indicação dele, aí lá no tarô de Crowley, lembra que tem as indicações para o conselho, né? A mudança que se aproxima promete conduzir a uma fase positiva de sua vida. Prepare-se, ponha seus negócios em ordem e examine as possibilidades. Então, isso é muito importante para um ano em que a gente está vivenciando a carta do carro. Ela é muito ativa, ela é muito dinâmica. Se a gente ficar parado no meio do caminho, ele pode nos atropelar. Então, é preciso entrar nessa frequência vibratória de movimento, de luz. É Ogum. Prepare-se, ponha seus negócios em ordem e examine as suas possibilidades. Você deixará muita coisa para trás. Então é um ano muito bom quando a gente está vivenciando com o carro. E quando a gente tem o carro na nossa personalidade, a gente precisa estar sempre fazendo isso. Colocando os nossos negócios em ordem, colocando a nossa vida em ordem. Se tem que fazer, faça agora. Não deixa para depois. Não engaveta as coisas, não para com as coisas, não deixa as coisas ficarem empoeiradas à sua volta, paradas, estancadas, porque não funciona. Aí depois você tem que fazer mudanças mais drásticas. Então é tão mais suave quando a gente lida com o fluxo da vida. Quando a gente vai junto com a energia, à medida que ela vem fluindo, ela vem se apresentando, a gente vai dando para nosso momento de vida uma receptividade, uma harmonia, um equilíbrio. Deixemos-nos fluir com as energias positivas que estão ao nosso redor. Perguntas: que área de sua vida vai se modificar? Está pronto para se despedir do que é velho e saudar a chegada do que é novo? Sugestão: procure ou crie para si um ambiente de amor e de segurança. Nele você poderá planejar a mudança ou a viagem. Seu corpo também precisa de atenção e de atividade agora. Afirmação: eu estou pondo minha vida em ordem e me preparando para um novo começo.
Eu estou pondo minha vida em ordem e me preparando para um novo começo. Eu estou pondo minha vida em ordem e me preparando para um novo começo. Então, trabalhar afirmações positivas em nosso dia a dia é extremamente importante. Principalmente quando a gente está com dificuldade de autopercepção. Ou quando a gente sabe que precisa mudar situações na nossa vida, mas a gente às vezes não sabe por que ponta pegar. Então, esse estudo com o arcano do tarô vai ajudar muito a gente a se perceber. Como eu estou até aqui? Quais são as coisas que eu tenho acumulado? Quais são as coisas que eu posso libertar, que eu estou preparado para soltar? E o que eu preciso compreender que eu ainda não estou entendendo, para que eu não seja atropelado pelas questões do dia a dia na minha vida e eu não viva cansado, estressado, correndo em círculos, gastando uma energia enorme, envelhecendo, me entristecendo. Onde eu tenho que ter as rédeas da minha vida nas minhas mãos e mudar essa energia se ela não está positiva. Todos os problemas de sua vida ali estão porque você os pôs ali. O que fazer com eles cabe a você resolver. É o dito do livro Ilusões de Richard Bach. Né? Tudo depende de nós. E aqui então nós estamos, lá vamos nós para o nosso webcam. Ó, aqui estou eu novamente com o meu carro, o meu arcano para pintar, para mim meditar sobre ele, para mim ter movimento, ter ação, ter clareza mental, porque ele decide e ele age, né? E ele gosta de viajar. Viajar é bom, areja a cabeça, a gente vê coisas diferentes, fala com pessoas diferentes. Esse movimento, ele é gostoso na nossa vida. Estar em ação para o bem, para o nosso bem, para o bem do coletivo. Ser prestativo. Aqui está ele, ó. Vamos nos dar essa oportunidade de ver o novo na nossa vida. Ele faz esse convite, movimente-se. Saia do lugar onde você está parado. E vamos viajar. Lá o louco não disse no seu discurso, sou o viajante das estrelas? Então, nossa caminhada é essa. Então agora, pessoal, nós vamos iniciar então a nossa trajetória com a nossa amiga Justiça, no seu equilíbrio e na sua imparcialidade. É o ajustamento, ela também pode ser considerada como um ajustamento. Aqui agora o movimento já é diferente, ela é Libra. E o grande desafio de Libra, qual é? Equilibrar a sua balança. Porque a balança de Libra está sempre assim, né? Os pratos nunca estão, um está mais para cima, ou está para cá, ou está para cá. Dificilmente está no seu nível de equilíbrio. Esse é o grande desafio de Libra, né? Então a justiça, sendo ela esse arcano do equilíbrio, da imparcialidade, que ela vai coordenar a nossa caminhada, qual é o discurso da justiça no nosso caminho? Detei-vos agora, o fio da minha espada impede vossa passagem. Prestai conta dos vossos atos, homem. Até quando pensais viver seguros na impunidade? Antes de prosseguirdes, pesai as vossas ações. Esta é a vossa última oportunidade, se não a vossa última ação, a vossa última estação. Sede justos e verdadeiros nos vossos relatórios. Então conhecereis em mim a severidade complacente, porque selarei as vossas credenciais para que possais prosseguir nesta vida sem percalços. Então ela é o quê? Avaliação, momento de pesar os prós e os contras, coordenar a nossa caminhada.
Qual é o aspecto dela de ordenamento e de equilíbrio, né? Prudência, equilíbrio e medida certa. É a comparação dos nossos atos, das nossas obrigações, dos débitos e dos créditos. Ela frisa a nossa responsabilidade pelos nossos atos, pelos nossos direitos e pelas nossas propriedades. Visto que a gente teve a nossa experiência de individuação do nosso ego através do carro, ela agora vem colocar ordem nessa caminhada. Então, o justo dá a cada coisa o lugar que lhe compete. Ordena na medida certa, como a gente falou antes. Assim, responde à sua função criadora ou organizadora. Tudo ela vai organizar. Então, como a justiça, ela está sentada assim, reta no espaldar, né, da cadeira, com a balança na mão e com o cetro na mão, segurando aqui, ó, ela está dura, rígida, não se mexe. Então, quando a gente tem esse arcano na nossa regência, a gente pode ter um pouco de dor aqui, ó, na região da nossa cervical e dos nossos ombros, tá? Não que a gente não o tenha, porque todos nós somos rígidos, né? Mas quando a gente está sobre a égide desse arcano, a gente sente um pouquinho mais, principalmente quando ela está na regência anual, tá? O que vale no arcano 8 é o efeito das causas que pomos em movimento. Então, assim, ela requer o encaixe de uma causa que pede efeito e carece das condições do tempo necessárias ao seu exercício e à sua manifestação. Então, assim, ó, lá no carro eu estou em movimento, eu estou resolvendo, eu estou fazendo, é o momento de eu agir, eu não posso deixar passar. Senão eu vou ter que esperar que o movimento da vida volte de novo a me trazer aquela energia, ou não, ou talvez não volte mais. Como a gente diz, o cavalo passa encilhado uma única vez. Aqui na justiça, esse ordenamento e esse equilíbrio requer a ordenação do tempo para que aconteça. Né? Então, esse arcano é uma advertência à tendência à ação impulsiva e automática ou à demasiada conservação. Eu tenho que observar o tempo certo para que as coisas aconteçam. E eu tenho que, às vezes, dar tempo ao tempo. Às vezes eu dependo de terceiros para a solução do meu problema. Então eu vou ter que aguardar, eu vou ter que esperar. Eu vou ter que saber esperar para lidar com as questões da justiça, tá? Ela revela ser a manifestação da verdade. Ela tende a aparecer num jogo quando o consulente está em processos de justiça, né? Processos judiciais propriamente ditos, tá? É a nossa capacidade de entender o passado, que depende de conseguirmos ver a nós mesmos e a vida. Nós estamos sendo justos com a nossa situação, com as nossas escolhas? Estamos sabendo fazer essas escolhas? Estamos sendo justos com outras pessoas? A justiça requer ponderamento, equilíbrio e imparcialidade. Às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, aí está numa oposição. Aí está num bloqueio, porque não depende de nós, né? Então, qual é a avaliação dela? Pesar os prós e os contras, como a gente falou antes, né? No sentido geral e abstrato. É a representação da inteligência cósmica penetrando no plano das realizações com um processo e um propósito de coordenação, segundo Paul Marteau. Então, o princípio numerológico. O 8 representa o equilíbrio material, a prosperidade material, desenvolvendo-se entre a passividade da matéria, que é o 2, a papisa é lá, a passividade na matéria, número 2, receptivo, e sua atividade, que é o 4. Então, 2 vezes o número 4 vai dar o 8, né? E a gente tem que entender que somente o número 4, a metade do 8, ele lida somente com as questões materiais. Então, o 4 é aquela história de que eu corro durante o dia, eu trabalho de dia para poder me alimentar à noite.
O 8 é esse 2 vezes esse 4, ou seja, ele vai ter um equilíbrio entre o espírito e a matéria. Ele vai harmonizar, tá? Então, a orientação do personagem, vamos ver como é que ela se encontra. Rigorosamente de frente, envolve uma ação direta na sua plenitude, mas através de um trabalho interior transmitido pela posição sentada. Ela está muito bem sentada, assim como está muito bem sentada a papisa. As colunas da papisa aqui também encobrem as emoções, que são o vermelho, que a justiça tenta afastar de seus julgamentos. Ela tem que ser imparcial. Ela não pode responder no calor da hora. Apesar de sua roupa ser vermelha na altura do coração, ela está cingida por uma corda amarela, intelecto, que a mantém rigidamente vestida de racionalidade. Traz em sua mão direita uma espada, útil para os pequenos cortes das imperfeições humanas. E na mão esquerda, a balança, onde pesa e pondera os atos para o julgamento final. Não é cega, tem os olhos abertos. Por isso, nos parece mais cruel até do que a tradicional justiça de olhos vendados. Ela está atenta. Esta tudo assiste, e nem por isso ela se deixa influenciar pelos acontecimentos, pelas emoções ou por qualquer tentativa que ela possa ter de envolvimento. Ela vai ser sempre imparcial. Dura, rígida e imparcial, a justiça é o fiel da balança, o equilíbrio que muitas vezes necessitamos em inúmeras situações de nossas vidas. Enquanto o Papa legisla, a justiça executa as leis. Ela vai executar doê-la quem doê-la, como se diz. É o que tem que ser. Então, nós vamos responder aqui sobre as nossas escolhas e os nossos atos. Na divisão do tarô em 3 setenários, quer dizer, são 3 ordens de 7, 3 vezes 7 dá 21, a ordem de Wirth estabelece descendente. Então, corresponde aos arcanos de 1 a 7, o primeiro setenário, que é a esfera ativa do espírito. Da carta 8 a 14 é a segunda esfera intermediária, que é a esfera anímica. E a terceira, que vai do 16 ao 21, a esfera passiva, que é a esfera do corpo. Então, esse segundo setenário, que se inicia com a justiça, que os primeiros 7 vai até o carro, depois vai a justiça agora no próximo setenário, corresponde à alma ou ao aspecto psicológico da nossa individualidade. No sentido concreto, ela representa o julgamento das nossas atividades do homem desenvolvidas no bem ou no mal, durante o curso de sua travessia na matéria indicada pelo arcano anterior, que é o curso de viagem do carro, né? As escolhas que o carro vai fazer, quais são as estradas que ele vai percorrer. O conceito de justiça social pertence ao arcano 4, que é o do imperador. A justiça indica as leis psíquicas da justiça, por meio da qual nós avançamos de acordo com a nossa capacidade de entender o passado. Depende de conseguirmos ver a nós mesmos e a própria vida. Por isso, não tem os olhos vendados, simbolizando a consciência do homem, o equilíbrio entre o ego e o inconsciente. Nas perguntas que se referem ao estado psíquico ou anímico de alguém, a resposta é que há equilíbrio. Uma resposta positiva significa que a pessoa está em equilíbrio dentro daquele processo. No sentido material, representa a clareza de julgamentos, conceitos para avaliar com justeza, saber participar das coisas e apreciar então as eventualidades. No sentido afetivo, no sentido emocional, frieza, estrito recebimento do que é devido, possibilidade de corte em ligações afetivas, de divórcio, de separação, mas também ela é capaz de mostrar um casamento. Esse arcano, ele é um princípio de rigor. Não é muito fácil lidar com ele, não. A gente tem que estar sempre em perfeito equilíbrio, ponderando as nossas escolhas, prestando atenção no que a gente está fazendo, para que depois a casa não caia na nossa cabeça. Se a gente tem esse arcano na regência ou vai
está passando por ele na regência anual, nós temos que agir de forma justa, correta, serena, tranquila. Aguardar o tempo certo das coisas. No sentido físico e material, representa os processos, a reabilitação, a justiça feita. Possibilidade de negócios bem-sucedidos, benefícios, recompensas, partilhas de bens, equipes, boa administração, comercial, política ou familiar, retidão, impostos, reclamações, pleitos e cobranças. Na saúde, ela representa equilíbrio, mas com grande imobilidade. O que pode causar rigidez de músculos, como eu falei antes, indica problemas musculares no pescoço e nas costas. Às vezes a gente sente que está carregando um fardo muito pesado, porque ela é rígida, né? Então ela nos endurece, tá? Em oposição, quando ela aparece numa oposição ou quando ela aparece como sendo um bloqueio no nosso momento de vida. Perda, condenação, processo de condenação, né? Grande desordem, pessoas vítimas de trapaceiros, desequilíbrio moral, sexual e material, desilusões, indecisões, abuso de poder, inimigos na magistratura, enganos ou traições por parte de advogados, procuradores, tutores e etc. Calúnia, falsas acusações, falta de capacidade de negociar, prejuízos monetários e sentimentais, abusos em todos os sentidos e risco de envenenamento. No sentido elementar, a justiça representa o julgamento imposto ao homem através de sua consciência profunda, para avaliar o equilíbrio e o desequilíbrio gerado por seus atos, com suas consequências felizes ou dolorosas. Esse pequeno trecho, a justiça representa o julgamento imposto ao homem, através de sua consciência profunda, para avaliar o equilíbrio e o desequilíbrio gerado por seus atos, com suas consequências felizes ou dolorosas. Então, ter consciência das escolhas que nós estamos fazendo. Onde esse caminho vai me levar? Às vezes a gente quer as coisas a tempo e a hora, de qualquer jeito, quer impor a nossa vontade, quer conseguir as coisas à força. Isso nós vamos ver lá no arcano 11 da força. Porque em alguns autores, a carta da força está invertida. Ela está no 8 e a justiça está no 11. Né? No Marcelo ela está 8 a justiça e 11 a força. Então, mas elas têm uma ligação entre elas nesse sentido, de que a gente não impõe as coisas à força. Não se consegue nada à força. Só consegue dor de cabeça, incomodação. Né? Então, quer dizer, ter consciência de que existe uma justa lei, que existe um equilíbrio para que as coisas ocorram. Existe um tempo para maturar, um tempo para as coisas acontecerem. Tudo aquilo que a gente joga para o universo nos responde, positivo ou negativamente. Se a gente está no fluxo, está na alegria, está no fluir da vida, está ali se alinhando com o nosso propósito, ele vai trazer as benesses. Agora, se a gente se fecha para a vida, se emburra, embrabece com as coisas, o universo simplesmente para e deixa a gente naquela situação. Então, se eu estou negativo, se eu não me abro para nada, eu estou fechado, ele vai respeitar esse fechamento interno e vai aguardar que eu faça o meu religar através do meu coração, eu ative o poder da minha vontade de justiça divina, de amor divino, para que eu realize aquilo que eu preciso realizar. Então, as características pessoais, né, para quem tem esse arcano no nascimento, número 8. Refere-se às pessoas excessivamente exigentes e controladoras. O nível de exigência pode manifestar-se de forma limitadora e inibidora. Têm um senso apurado de justiça, mas não consideram as diferenças individuais e, por isso, podem ser vítimas da própria intolerância. De cor verde, é ligado astrologicamente a Libra e sua revelação é
A revelação do arcano. O campo preparado para o cultivo age de acordo com os parâmetros da época. Os elementos que compõem a justiça: ar, através da espada, a terra, através da balança que tudo pesa, e fogo, a energia que impele a seguir adiante. Tendências profissionais. Favorece as atividades burocráticas, escritórios, bancos e tribunais. Exemplos: advogados, juízes, despachantes, escrivães, procuradores, fiscais, jurados, árbitros. Questões profissionais. Refere-se a contratos em oposição ou encontro desfavorável, né, se estiver num bloqueio, indica dificuldades ou risco de demissão, como a gente falou antes. Outros setores, geralmente é de limitação. Constrange a atuação do homem e cria obstáculos e contrariedades. Falam de processos judiciais, papéis oficiais referentes ao setor em questão. Escrituras, contratos profissionais, sociais, matrimoniais, documentos em geral. Se os encontros são favoráveis, a justiça pode anunciar mensagens positivas. Caso contrário, ela vai indicar riscos de perdas e de danos. Então, nós vamos ver agora a chave dela, né? Aquelas indicações. Presta atenção às situações na tua vida que tendem a te tirar do equilíbrio. Descobre as condições sobre as quais tu entras em harmonia novamente. Quer dizer, te observa. O que te irrita e te tira do teu centro. E descobre as condições nas quais tu volta para o teu centro novamente, para te harmonizar. Tem cada vez mais contigo essas qualidades quando tu te moveres através de atividades diárias. Aqui, gente, a gente precisa aprender o caminho do meio, o caminho iógico, que é o caminho da moderação. Porque geralmente nós estamos nas polaridades, ou nós estamos no excesso ou nós estamos na escassez. Nós estamos fazendo escolhas, às vezes, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu quero, do que eu não quero. Mas, às vezes, muitas vezes, sem consciência. Né? Então, nós precisamos buscar o que? Equanimidade, equilíbrio, harmonia, compreensão de que existem coisas que eu não posso mudar, que não estão nas minhas mãos, não fazem parte da minha alçada, como se diz. Eu vou ter que aguardar, eu vou ter que esperar, eu vou ter que entregar. Não querer mudar situações ou pessoas à força, como a gente falou antes. Então, usar esse caminho da equanimidade, para não ficar sofrendo essas consequências de excesso de controle, excesso de rigidez, querer fazer justiça, às vezes, com as próprias mãos. A gente não consegue, a gente só se desgasta, só se desequilibra. Aí adoece. Tá? Então, questionamentos. O que te ajuda a alcançar teu centro de meditação e lá permanecer? O que te ajuda a alcançar o teu centro de meditação e lá permanecer? O que te ajuda quando tu perdes o teu centro? Sugestões. Tira um tempo regular para alguma forma de meditação que te ajude no teu centramento. Respira no teu plexo solar, no Manipura Chakra, e encontra lá tuas energias. Afirmação dele: eu estou em repouso no meu próprio centro. Eu estou em repouso no meu próprio centro. Então, as chaves desse arcano é ponderação, centramento, equilíbrio, equilíbrio dos opostos. A balança, né? Equilíbrio dos opostos. Justiça, equidade, retidão e plenitude. Ele tem uma mensagem, esse arcano, muito interessante, que diz assim: lembra-te, filho da terra, que obter a vitória e dominar os obstáculos vencidos é apenas uma parte da tarefa humana. Para realizá-la é preciso estabelecer o equilíbrio entre as forças que são opostas em movimento.
toda ação produzindo uma reação. A vontade deve prever o choque das forças contrárias para temperá-lo e anulá-lo. Todo futuro balança-se para o bem ou para o mal. Toda inteligência que não sabe equilibrar-se é como um sol abortado. Então eu estou em repouso no meu próprio centro. Então temos aqui, tanto no carro como na justiça, bons elementos para pensarmos. Um nos coloca num movimento diante da nossa vida, diante das escolhas que nós já fizemos, para agirmos com sucesso no nosso dia a dia, nos colocarmos em movimento, realizarmos conquistas, termos um propósito. E ela vem para nos trazer equilíbrio, equanimidade, harmonia. Ela vem coordenar a nossa caminhada, ela vem organizar as escolhas que a gente está fazendo. Vem trazer para a gente uma caminhada um tanto quanto melhor, mais consciente, mais justa, mais harmônica. Então fica para a nossa reflexão mais esses 2 arcanos. E aqui fica então o encerramento com a nossa querida justiça, para que a gente possa estudar com ela também de forma harmônica, possamos pintá-la e possamos entrar nos atributos positivos da justiça, trazendo essa equanimidade, trazendo esse equilíbrio, mostrando que a gente pode ser justo, correto, honesto nos nossos processos, mas de forma equilibrada, harmônica, sem força. Porque o controle nada mais é do que uma ilusão, nós não estamos no controle das coisas. O controle é falso. Então aqui se encontra a nossa justiça para a nossa reflexão. E a gente pode fazer, vocês não precisam fazer esses 2 arcanos ao mesmo tempo, gente. Eu estou fazendo de 2 em 2 que eu acho que fica mais fácil, não fica tão pesado, não fica tanto vídeo para vocês ficarem olhando. Vocês podem assistir uma parte, estudar, refletir e fazer, depois vocês entram de novo e pegam o 2º arcano. Aí vai ser uma questão de organização de cada um de vocês, que agora nós vamos seguir nessa caminhada de cada 2 arcanos até lá o 21, até o 20, depois o 21 vai ficar sozinho, porque o louco ficou sozinho. Mas depois então a gente vai falar sobre aberturas, a gente vai falar outras coisas, vou tirar dúvidas também, aí nós vamos aprofundar um pouquinho mais de uma outra forma. Mas agora é importante que a gente estude os arcanos, que a gente entenda qual é a lição que cada um está trazendo para nós, né? Suas qualidades, né? As energias que estão positivas e também quando a gente se encontra em bloqueios, o que ele está nos alertando para que a gente mude na nossa caminhada. Certo? Então fica aqui o meu abraço fraterno a todos vocês, a minha gratidão pela paciência de vocês para conosco, né? Um abraço fraterno, até a próxima aula então. Namastê.